De onde é que vêm os dados? Estratégia de coleta de dados, ou também é conhecida como plano de coleta de dados, ou também chamada de árvore de amostragem. Lado de cá nessa imagem nós temos os X, que são chamados de variáveis. Então o dado não é coletado aleatoriamente, ele é coletado de acordo com essa estratégia de coleta aqui. Essa estratégia aqui, ela tem um propósito de responder boas perguntas e validar e invalidar. Essa estratégia ela deve validar ou invalidar algumas hipóteses, né? A estratégia de coleta de dados racional, ela é diferente de uma abordagem estatística, né? Numa abordagem racional, a estratégia de coleta de dados ela não é temporal. Então, as variáveis que é daquele processo estarão presentes na estratégia. Então, quando eu tenho isso presente na minha estratégia de amostragem, fica muito fácil identificar os problemas, como fica fácil identificar a causa de uma variação quando ela é capturada com uma estratégia de amostragem racional, ao invés de uma amostragem puramente estatística. Então você usa a cabeça, pensa antes de coletar os dados, ao invés de você primeiro coletar os dados e depois pensar o que fazer com esses dados. Então essa racionalidade ela tem como um objetivo aprender o máximo sobre o processo com o mínimo de tempo e de recurso possível. Qual é a melhor churrascaria da cidade? O que aprendemos com essa estratégia aqui? Eu aprendo muito mais com basicamente o mesmo recurso. Então, essa aqui é muito mais produtiva. Com as mesmas amostras, eu aprendo praticamente muito mais do que uma outra estratégia. Essa aqui é a estratégia, só que ela está de baixo para cima, né? E cada pontinho desse aqui nada mais é do que a maciez, o sabor, enfim. Então, olhando para cá, a churrascaria 2, sim, ela tem uma maciez na carne pior do que as outras duas aqui. Então, se eu quero levar minha sogra em algum lugar para comer, eu vou levar na 2. Como é que eu sei tudo isso? Esses números estão aqui, ó. Então, note que eu não fiz absolutamente nada aqui de operação matemática. Não tem estatística até agora aqui. O que tem é racionalidade. Uma estratégia de coleta de dados racional, ela é rica sempre quando tiver presente. Quanto mais rica for a amostragem, a estratégia, mais rica será quem? A análise. Eu consigo ser muito mais produtivo quando esta estratégia é rica. Essa estratégia ela é estruturada sempre de uma forma hierárquica. Eu não consigo ter um filho com 2 mães. Agora, uma mãe consegue ter 2 filhos. É essa hierarquia que a gente está falando aqui, né? A gente vai ler ela sempre de baixo para cima. Então, como é que a gente lê? Essa separação de ver quem está variando dentro do meu subgrupo e entre o meu subgrupo me ajuda a entender o comportamento nos gráficos. Eu sabendo quem são as variáveis dentro do meu subgrupo, eu consigo calcular os limites de um processo, a gente chama de causa especial, o que está dentro causa comum, eu consigo calcular, prever o meu processo, diferente de uma carta de variação. Aqui eu tenho a minha meta inferior, minha meta superior, que pode ser um limite de especificação, pode ser uma norma, pode ser um desejo do consumidor. Simplesmente pego os pontos e coloco eles aqui e leio. Aqui a gente vê um comportamento bem diferente. Temos um problema aqui, um problema de variação, e esse problema de variação está de local para local. Então eu vou mostrar isso aqui com um exemplo, claro, vai ficar muito mais fácil, porque a abordagem foi uma estratégia rica, então eu tenho uma análise rica. Olha só agora, quando eu faço isso
com uma abordagem, uma estratégia pobre. Esse era o conteúdo que eu tenho para dividir com vocês hoje sobre estratégia de coleta de dados. É importante saber sim de onde é que estão vindo os dados. Tem que cuidar com essas fontes aqui em cima. Essa estratégia aqui, ela tem um propósito de responder boas perguntas e validar e invalidar.